meus amores. Hoje, dia 15 de abril de 2020, nós temos aula de ciências e nós vamos dar continuidade à aula que nós tivemos semana passada, que eu falei sobre a lua, as fases da lua, e eu deixei para falar com vocês hoje sobre o calendário, lembra? Para o vídeo não ficar muito longo também. Então hoje eu vou dar continuidade a esse vídeo para vocês. Eu vou falar sobre o calendário, como que tudo aconteceu, qual é o calendário que nós usamos hoje, por que nós usamos esse calendário hoje, e as atividades sobre o calendário para montar um calendário, eu vou deixar para vocês em folhinha e na atividade, tá bom? Que eu vou deixar disponível tanto na plataforma quanto na escola, para quem for retirar na escola, beleza? Porque no livro ele não tem muito conteúdo muito exercício sobre o calendário. Então eu vou deixar isso à parte para vocês, vou fazer esse exercício a mais, porque eu acho interessante, eu acho legal também. Então eu acho bem legal a gente fazer essa construção do calendário, fazer essas atividades sobre o calendário, beleza? Então vamos lá. Na página 34 do livro é onde eu estou dando continuação, tá bom? Porém, a página 36 e 37, ela tem exercício que vai falar sobre a lua, sobre as fases da lua. E eu quero que vocês façam esse exercício, ele vai estar descrito na folhinha, tudo certinho. Então, fiquem atentos, façam todos os exercícios, tá bom? Eu sempre tô olhando, eu sempre tô na escola corrigindo, então vamos lá. O calendário, ele com o passar do tempo, ele mudou bastante. Hoje nós usamos um calendário fixo para o mundo inteiro, mas nem sempre foi assim. Já existiram diversos calendários, existiam calendários maias, calendários hebreus, calendários romanos, que eram os calendários julianos, e depois vieram os calendários gregorianos, que é o calendário que nós usamos hoje. Então, mas antes disso, foram tempos, foram décadas, foram séculos, até chegar no calendário gregoriano. Ele só foi, realmente começou a valer, começou a ser usado, estabelecido que o calendário gregoriano que nós iríamos usar em 1582 pelo Papa Gregório. Então, olha o tempo, 1582, é muito tempo atrás, hein, gente? Então, os calendários, eles eram bem diferentes. Antes do calendário gregoriano, que é o que nós temos hoje, nós tínhamos o calendário romano ou juliano. Ele também tinha 12 meses, porque ele fazia um calendário solar, ou seja, um calendário que é voltado no tempo que a Terra leva para fazer a sua volta em torno do Sol. E hoje nós usamos o calendário da mesma forma. O calendário ele tem um ano e a Terra ela demora um ano para dar uma volta completa em torno do Sol. Ou seja, o calendário ele é baseado no movimento de translação, beleza? Que é 365 dias. E eu vou explicar para vocês porque também que tem um ano bissexto. Então, o calendário juliano, romano, como você preferir, ele também tinha 12 meses, porém ele variava entre 28 e 31 dias. Então, o calendário, ele sempre ficava nesse tempo mais ou menos, tá bom? Ele também tinha 12 meses, só que antes desse calendário juliano, também teve uma mudança até chegar aí. Alguns calendários, eles começavam o ano com o mês de março, e assim eles seguiam um ano. Com o passar do tempo, eles colocaram 2 meses, que foi janeiro e fevereiro. Por que que o ano bissexto, ele é em fevereiro? Porque o ano bissexto, na época, ele foi colocado no último mês do ano. E qual era o último mês do ano? Fevereiro. Por quê? Fevereiro era o último mês do ano, porque o ano ele começava em março.
Hoje não é mais assim. O primeiro mês do ano é janeiro e o último é dezembro. Então janeiro começa tudo de novo. Só que antes disso não era assim. O ano ele tinha apenas 10 meses e começava em fevereiro e ia até dezembro. Então foi acrescentado mais 2 meses para que fosse fechado um calendário completo de um ano. Então eles fizeram um ano bissexto e colocaram ele no último mês do ano, que na época era fevereiro, hoje em dia não é mais, porém permaneceram a mesma coisa. Então o Papa Gregório foi e colocou fevereiro como um ano bissexto. E por ter sido um Papa que decretou que o calendário ele ia ser daquela forma e que o ano bissexto seria em fevereiro, acabou que todos os países cristãos adquiriram esse calendário por ter sido um Papa que falou, que terminou todo o processo do ano que estava faltando, que era o ano bissexto. E por que esse ano bissexto acontece? Porque o ano ele tem 365 dias, ele tem 5 horas, tantos minutos, tantos segundos, então ele tem aquele tempinho a mais do que 365 dias. Não é 365 dias exatos, são 365 dias, algumas horas, alguns minutos, alguns segundos. Então, esse tempo somado ao longo de 4 anos, foi percebido que esse tempinho somado, ele dava um dia. Então, o que eles fizeram? Colocaram o ano bissexto como mais um dia a cada 4 anos. Então, a cada 3 anos, nós temos o mês de fevereiro com 28 dias. E no 4º ano, o mês de fevereiro, ele ganha mais um dia, que é dia 29. Então, foi formado assim o ano bissexto, entenderam? Porque o Papa Gregório viu isso e ele fechou o calendário assim, e todos os países que eram cristãos adquiriram esse calendário para si. E os países que não eram cristãos, o que eles fizeram? Com o passar do tempo, eles viram que era muito difícil se igualar ao resto do mundo nas questões das datas. Então, eles acabaram tendo que abrir mão de fechar o calendário deles do jeito que eles queriam, porque a maior parte do mundo era cristã, acreditava no Deus e adquiriu esse calendário. E eles estavam ficando um pouco para trás, porque as datas deles não batiam com as nossas datas. Então, o que eles fizeram? Mesmo não querendo na época, eles adquiriram esse calendário, que é o calendário que eles achavam que era cristão, isso e aquilo, mas não é exatamente assim. Então eles acabaram adquirindo esse calendário para si, para poder se igualar ao resto do mundo e não ficar nada divergente de datas. Um país está numa data e a outra metade do mundo, dos países do mundo, estão em uma data completamente diferente, que não faz sentido nenhum. Então não adianta um país ter 12 meses, que é o nosso caso, e o outro lado do mundo vai ter 10 meses. Então alguma coisa vai dar errado, né? Então acabou que todo o mundo adquiriu o mesmo calendário, que é o calendário gregoriano, e esse calendário que é utilizado hoje por todo o mundo, tá bom? Então, isso foram anos, séculos, décadas de pensamentos, evolução, teorias. Então, cada país tinha a sua teoria, cada religião tinha a sua. Então, um dia foi fechado, foi entrado num acordo de que o calendário ele seria assim, de que ele seria solar, voltado no tempo que a Terra leva para fazer a volta completa em torno do Sol, que é o movimento de translação, e foi feito assim, e ficou assim. Então, o calendário ele dura um ano, o tempo que a Terra dura para fazer o movimento em torno do Sol, porém, por ele ter esse tempinho a mais, a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, e foi fechado assim, de que esse calendário seria
utilizado pelo mundo inteiro, porque facilitaria a vida de todo mundo, porque todo mundo entraria num consenso, tudo ficaria igual para todo mundo e não teria problema de data, de mês, de ano com ninguém. Então, isso foi fechado e isso é utilizado até hoje. Então, a questão do calendário é basicamente essa, é bem simples. Como eu disse, não tem atividades no livro para ser feita sobre isso, sobre a montagem do calendário, porém eu vou passar para vocês isso separadamente, não se preocupem com isso. Então eu espero que vocês façam todas as atividades, tá bom? Porque eu estou fazendo tudo com muito amor e carinho e eu quero que vocês me devolvam com muito amor e carinho também. Então, até amanhã, um beijo, façam as atividades novamente, fiquem em casa e já já a gente tá junto de novo. Beijo.